Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. O que a Igreja de Cristo tem se tornado nesses últimos dias? Eu gostaria de saber se você tem uma resposta, se você tem algum comentário a fazer. Eu gostaria que vocês comentassem sobre essa pergunta a qual eu acabei de fazer aqui. Olha só. Igreja Assembleia de Deus no interior do Nordeste celebra culto da tradicional colheita. Pois é, gente, pendurando frutas, alimentos em cima, como que se fosse um varal, pois é, de alimentos. Nós vamos falar sobre esse assunto, sobre essas aberrações que estão fazendo com a Igreja de Cristo, logo depois aqui do vídeo de abertura que você vai assistir, e nós já voltamos. Olá, meus queridos, estamos de volta, como eu disse. Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias, trazendo para vocês informações, vídeos e assuntos polêmicos. Hoje eu quero falar sobre o que eles estão fazendo, o que essa turma aí, que sinceramente desconhece totalmente da Bíblia, desconhece totalmente as doutrinas, os princípios cristãos, os princípios bíblicos, estão fazendo aí uma verdadeira de uma pirotecnia, aberração, dentro das igrejas para chamar a atenção. Antes de eu continuar aqui falando sobre esse assunto, pois é um assunto muito importante para nós que somos cristãos, nós não podemos aceitar esses, esses movimentos, essas aberrações que estão usando para poder atrair pessoas. Isso não é evangelho. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é o cristianismo. Isso é qualquer outra coisa menos cristianismo. Então eu já peço que você comente, compartilhe, deixa o likezinho, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta dos nossos conteúdos, se você gosta aqui da nossa programação, eu peço que vocês nos ajudem. Comente, compartilhe, deixa o like, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Se você quiser e desejar ser um parceiro, você também pode ser um parceiro aqui do nosso canal, beleza? Vamos lá, pessoal, olha só. Crentes da Assembleia de Deus no interior do Nordeste celebram a Deus com o tradicional culto da colheita. Pois é, gente. Agora, eu me pergunto, se Jesus estivesse na Terra nos dias de hoje, se Jesus estivesse entre nós, você acha que Jesus aprovaria esses tipos de aberrações, desses tipos de pirotecnias que as igrejas têm adotado para chamar a atenção, porque a palavra de Deus não é suficiente? Me parece que a palavra não tem sido suficiente. A pregação da cruz, a pregação do arrependimento, a pregação da transformação, a pregação da salvação não tem sido mais suficiente para essas igrejas. As pessoas, elas estão cegas, mudas, surdas do evangelho. Sabe por quê? Porque essas lideranças estão permitindo que esse tipo de aberração seja introduzido. Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados com a salvação, com a regeneração, com a justificação, com a santificação. Eles estão preocupados com as pessoas que contribuem, que trazem dinheiro, que financiam esses tipos de igrejas ou esses tipos de instituições para poder enriquecer pastores,
enriquecer ministérios, enriquecer empresas. Pois é, gente, essa é a igreja do século 21. Me faz lembrar, nós já vamos entrar aqui no assunto, falando sobre essa aberração dessa igreja ali no interior do Nordeste, né? Porque, sinceramente, eu não estou dizendo só porque é no Nordeste, tá? Porque aqui no Sudeste, Centro-Oeste e outros lugares estão a mesma coisa, estão usando o mesmo artifício. Mas olha só, me faz lembrar uma passagem lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando foi falado a duas igrejas, as últimas duas igrejas. Claro que João escreve as 7 igrejas ali do Apocalipse, as igrejas que compunham, né, que fazia ali aquele ambiente da Ásia, Ásia Menor, e existia ali 7 igrejas que foram direcionadas cartas pelo próprio apóstolo Paulo, logicamente, por intermédio de Jesus. Jesus manda que o apóstolo João, né, consertando aqui, o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, escreve 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E ele diz ali para as duas últimas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia era a igreja do amor fraternal, a igreja que ainda se mantinha na palavra, se mantinha na doutrina, esperava Jesus, esperava a volta do Messias, mas existia uma igreja que era chamada a igreja de Laodiceia. Essa era a igreja doente, a igreja morna, a igreja que não tinha compromisso, a igreja que não queria saber sobre comunhão, partir do pão, oração, não aguardava o Messias, não queria saber de salvação, queria estar em cima do muro, porque para essa igreja não interessa ser quente e nem fria, ela estava ali estacionada em cima do muro. E me parece que é essa igreja que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Uma igreja que se diz cristã, se diz protestante, se diz evangélica, se diz igreja de Cristo, mas que não se preocupa mais com a palavra de Cristo, com a pregação do evangelho, com a pregação da cruz, mas está preocupada com esses tipos de pregações, de pirotecnias, para chamar a atenção e, logicamente, com os dízimos e as ofertas dessas pessoas. Estão construindo patrimônios, estão construindo grandes impérios e estão esquecendo que Jesus está voltando. Estão esquecendo que Jesus está à porta. E tudo isso que estão sendo ajuntado por essa liderança, por esses líderes de ministérios, vão ficar aqui. Ou melhor, claro que eles que estão focados no material também ficarão. Então, eles estão construindo aí para a grande tribulação, para permanecer gastando, usufruindo no momento da tribulação. Mas nós, que somos Igreja de Cristo, que esperamos o arrebatamento, nós estamos ligados na palavra de Cristo. Mas olha só, um momento de louvor a Deus pela colheita realizada neste ano, aonde os agricultores que sobrevivem, pois é, gente, os agricultores que sobrevivem da roça decoram toda a igreja com frutos, ou frutas, né? Sobre ali que eles plantaram, que eles colheram, e segundo a temática, eles estão agradecendo a Deus por isso. Mas eu, sinceramente, eu não vejo isso como sendo algo de agradecimento a Deus. Isso, para mim, não tem nada a ver com o Evangelho. De que forma que nós agradecemos a Deus? Com a nossa vida na presença de Deus, com o nosso testemunho, e continuando fazendo a vontade, aguardando o arrebatamento, aguardando Jesus voltar para buscar a sua igreja, mas não fazendo esse tipo de movimento, esse tipo de aberração para poder chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção de pessoas que não têm compromisso com Jesus, mas têm compromisso com essas coisas. Comente aí o que você acha disso, você que é cristão,
O que que você acha o que está acontecendo? Para mim, sinceramente, a palavra está se cumprindo. A, a multiplicação da iniquidade e o amor de muitos estão se esfriando, mas ainda existe os remanescentes que estão aguardando Jesus. Comente, compartilha, deixa o like, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Fique com Deus e até a próxima.